Olá, muchachos e muchachas, eu sou o professor Pedro Fernandes, professor de espanhol do Colégio Farias Brito, e é um prazer estar aqui com vocês neste incrível projeto do Colégio Farias Brito com o Agora Eu Passo, Estude para o Enem. E nós estamos começando aqui com a cadeira de espanhol, na nossa primeira aula. Eu queria que você me acompanhasse aí pelo seu módulo. No primeiro momento, nós vamos ter uma parte de compreensão de texto. E essa informação cultural eu peço para que você leia em casa, é um texto simples, na realidade é só sobre os países onde se fala a língua espanhola no mundo. E eu queria que você me acompanhasse então, já num trabalho de compreensão de texto, para saber como é que você se sairia numa prova eminentemente de compreensão textual, tá certo? Então nós vamos trabalhar hoje uma prova de vestibular e eu quero que você me acompanhe na leitura do texto número 1. Me acompanhe, leia aí comigo. Los impresionistas llegan a Río. Después de una temporada de éxito en São Paulo, donde hubo sesiones extras de madrugada por 2 fines de semana seguidos, llega a Río la exposición más esperada del año en Brasil. Los impresionistas del Museu d'Orsay, la exposición Impresionismo París y la Modernidad trae 85 obras de los grandes maestros. Pierre-Auguste Renoir, Vincent van Gogh, Paul Cézanne, Edouard Monet, Claude Monet, Paul Gauguin y Edgar Degas, que contempla la modernidad de la París del final del siglo XIX. La muestra hace parte de la estrategia de proyección internacional del Museu d'Orsay, al igual que a otros grandes museos como el Louvre o el Guggenheim de Nueva York. Una gran oportunidad para los apasionados del arte y para quienes estén en Río hasta el término de su temporada en enero de 2013, donde CCBB Rio, Centro Cultural, Banco do Brasil, Rio de Janeiro. Rua 1º de março, 66, Centro. Quando? 23 de outubro de 2012 a 13 de enero de 2013. Horário: 9 às 21 horas, de martes a domingo. Como llegar en metro? La estación Carioca es la más cercana. Bom, muchachos, depois de ter lido o texto, eu vou dar então agora um tempinho para você ler o texto. Eu recomendo você agora fazer uma pequena pausa, você dá um pause aí, leia o texto mais uma vez, tente não ler em português, tente não fazer grandes traduções. Lembre-se que a prova não é de tradução, a prova é de compreensão. Muito mais importante é você compreender o texto no seu sentido geral. Aí, a partir dessa compreensão, não é que vem de uma segunda leitura sua atenta, o que é que você vai fazer? Você vai responder para mim as questões, por enquanto, de 1 a 3, tá bom? Leia para mim e faça as questões que você puder de 1 a 3. Estou esperando. Primeira questão. Vamos lá, então, vamos à resolução das questões. Primeira questão, me acompanhe aqui na tela. Segundo o primeiro parágrafo, Primeira questão. Segundo o primeiro parágrafo do texto, se pode inferir que muitas pessoas visitaram a exposição em São Paulo. Houve muitos visitantes na exposição dos impressionistas no Rio. A exposição do Rio foi um fracasso se comparada à de São Paulo. Ou o número de sessões planejadas para evento em São Paulo foram suficientes? Vamos lá, de acordo com o primeiro parágrafo do texto, o que é que a gente entende? Nós entendemos que muitas pessoas visitaram a exposição em São Paulo. Por que muitas pessoas visitaram a exposição em São Paulo? Olha só, muchachos, no texto nós temos a informação de que houve sessões extras, não é isso? Houve sessões extras de madrugada por 2 fins de semana seguidos, tá certo? Então, resposta à primeira questão, nós entendemos aqui só o item A. Por quê? Porque muitas pessoas realmente visitaram ao ponto de haver necessidade de sessões extras durante a madrugada. Tá bom? Então, resposta da primeira questão, só o item A. Vamos agora à segunda questão. A segunda questão diz assim, o segundo parágrafo do texto nos permite concluir que o Museu d'Orsay é o pioneiro em buscar uma projeção internacional. O objetivo do Museu d'Orsay
propiciar que as pessoas tenham acesso à arte. O item C, a exposição no Rio foi organizada pelos grandes museus Louvre e Guggenheim. O item C seria o item identidade. O Museu do SAI, com mais esta exposição, está tentando lograr envergadura, olha só, obter uma envergadura internacional, não é? Do mesmo modo que o Louvre ou o Guggenheim. De acordo com a leitura do texto, nós observamos no finalzinho do segundo parágrafo do texto, não é? Ele aponta que o Museu do SAI, ele quer ser um museu grande, uma estratégia de projeção internacional, de modo que o único item certo aqui realmente é o item dedicado, tá certo? O museu, ele quer obter uma envergadura. Você consegue entender essa palavra envergadura? Anote para mim, faça uma tradução para mim. Anote aí para mim, no seu material, que a palavra lograr quer dizer ganhar, conquistar, obter. E envergadura, o que é envergadura? Você acompanha lutas de UFC, MMA? Sim? Envergadura, o que é o envergadura? Envergadura é a distância que fica da ponta de um dedo de um lutador até a ponta do outro dedo, quando ele está de braços abertos. Envergadura é isso, ou seja, é uma abrangência, não é? É uma abrangência, tá bom? Resposta da questão de número 2, só o item dedicado. E a terceira questão? Vamos ver então a nossa terceira questão. A terceira questão diz assim, opa, passei. Terceira questão. No fragmento do texto, la exposición Impressionismo Paris e la modernidad trae 85 obras de los grandes maestros. Renoir, Van Gogh, Cézanne, Monet, Gauguin, Edgar Degas, que contempla a modernidade de la Paris no final do século XIX. A palavra que, essa palavra que é a palavra que está destacada. Pessoal, olha só, essa palavra aqui faz referência a quê? Não é? Primeira coisa que eu queria que você soubesse, a palavra que eu quero que você anote aí é um pronome relativo, trata-se de um pronome relativo, tá certo? Se você pegar no início aí da questão, o fragmento, a exposição Impressões de Paris e modernidade traz 85 obras dos grandes mestres, não é? Que contemplam a modernidade de Paris. O que é que contempla a modernidade de Paris? No caso, seriam as obras ou seriam os grandes mestres, na sua opinião? Obras ou grandes mestres, não é? Pessoal, olha só, o que contempla a modernidade de Paris, o antecedente aqui, a palavra aqui, o que pronome relativo que se refere aí, são obras, não é? As grandes obras. Resposta da questão é o item A, tá bom? É isso aí. Agora nós vamos, então, espero que você tenha acertado nessas três questões, mas tenha sido fácil para você, tá bom? Importante que, quando se tratar de questão de espanhol, é importante que você não erre. Quanto mais você acertar em espanhol, melhor, deixa para errar uma outra de matemática, errar uma de química, errar uma de física, sei lá, daquilo que talvez para você não seja algo tão forte. Mas eu não acho interessante errar questões de espanhol. O que eu recomendo aos meus alunos é não erre questões de espanhol, tem que ser uma questão garantida para você. Então, em face disso, vamos agora ao texto número 2, ainda da prova de vestibular UERN. Uno de los dueños de discoteca incendiada em Brasil intenta suicidar-se. Nós tivemos no Brasil uma discoteca que incendiou. Você lembra desse detalhe? Sim, você lembra dessa ocorrência? Foi uma tragédia na cidade de Santa Maria e isso causou uma comoção mundial. Não foi só aqui no Brasil que as pessoas se comoveram, na realidade foi no mundo inteiro, tá bom? Me acompanhe na leitura deste texto. Uno de los dueños de discoteca incendiada en Brasil intenta suicidarse. Río de Janeiro. Uno de los propietarios de la discoteca Kiss de la ciudad brasileña de Santa María, en la que un incendio el pasado domingo dejó 235 muertos, intentó suicidarse en el hospital en el que está bajo custodia, informó la policía. El empresario Alessandro Spor, uno de los dos socios del establecimiento siniestrado, intentó ahorcarse con una manguera en uno de los baños del hospital de la ciudad Cruz Alta, en el que es tratado por problemas respiratorios consecuentes del incendio y en donde es vigilado por policías debido a que está bajo arresto.
El intento de suicidio del que habían informado sus médicos y abogados la víspera fue confirmado por Marcelo Arrigoni, uno de los comisarios de la Policía Civil del estado de Río Grande do Sul, responsables por la investigación de la tragedia. Ahora se encuentra bien y fue expulsado a la cama para evitar nuevos intentos, aseguró Arrigoni en declaraciones a periodistas. Sport fue arrestado el lunes en Cruz Alta, a donde, según su abogado, había viajado para ser atendido en un hospital con síntomas de intoxicación respiratoria por temor a permanecer en Santa María. El otro propietario de la discoteca, Mauro Hoffman, fue detenido también el lunes tras presentarse en la comisaría de Santa María y luego de que la policía fracasara en diferentes operaciones para localizarlo. Igualmente están detenidos dos de los integrantes del grupo Gurizada Fandangueira, la banda que tocaba en la discoteca en el momento de la tragedia y a la que se atribuye el origen del incendio. La policía pidió el arresto de los cuatro para garantizar la investigación y ante el temor de que algunas pruebas fueran destruidas. Pero el juez responsable solo aceptó la detención temporal por 5 días. Solicitamos prisiones temporales por 30 días y solo conseguimos 5. Ahora necesitamos renovar esos mandatos, pero estamos con dificultades. No es culpa del fiscal, del juez o de la policía, sino de la legislación que exige muchos requisitos, admitió el comisario. La justicia también determinó el embargo de los bienes de los dos propietarios de la discoteca para garantizar el posible pago de indemnizaciones en caso de que sean condenados. Según las primeras investigaciones, el incendio comenzó cuando uno de los integrantes de la banda que se presentaba en la discoteca encendió un artefacto pirotécnico cuyas chispas alcanzaron la espuma utilizada como aislante acústico en el techo del establecimiento. Además, el uso de un artefacto no permitido dentro de un local cerrado para la tragedia contribuyeron el pánico provocado por la rápida expansión de la humareda, el exceso de público, las fallas en las medidas de seguridad de la discoteca y la supuesta decisión de los vigilantes de cerrar la única puerta de salida para evitar que el público saliese sin pagar, según la policía. La difícil evacuación, la concentración de humo tóxico y la avalancha de personas corriendo hacia la única salida, en donde muchos fueron pisoteados, causaron un atasco y numerosas muertes por asfixia. Ok, muchachos? Mais uma vez vou dar um tempinho. Você vai ler o texto mais uma vez, evite fazer grandes traduções. E agora eu quero que você responda para mim as questões de 4 a 8. Vamos lá? De 4 a 8, faça para mim agora essas questões. Responda com cuidado, com zelo. Então vamos retornar? Questão número 4, ok? Questão número 4. Vamos ver o que você fez aí. Segundo o texto, podemos concluir que... Vamos à questão número 4. As pessoas morreram na tragédia somente por causa do pânico. Olha só, somente por causa disso, não é complicado se dizer somente por causa disso. Tá certo? Voltando para a questão 4. Os proprietários não foram presos porque a polícia não pôde encontrá-los. Anote aí para mim que arresto é prisão, arrestar é prender. As mortes foram causadas porque os vigilantes fecharam a porta de saída. Uma outra palavrinha para você ganhar hoje. A palavra será. Será é simplesmente fechar, tá certo? Ou certo seria o item identidade. A tragédia foi resultado de inúmeros fatores, inclusive falhas humanas e de estrutura da discoteca Kiss. Olha só, esse item D, ele realmente está de acordo com a verdade dos fatos. A tragédia foi resultado de vários fatores concorreram, tipo o artefato que não é pirotécnico, que queimou, nós temos as pessoas que fecharam as poucas portas de saída que tinha na discoteca, porque não queria que as pessoas saíssem sem pagar. Então, inúmeros fatores, inclusive falhas humanas, né, das pessoas ali que administravam a discoteca, tá certo? E de estrutura, porque havia poucas portas de saída, realmente foram os causadores, não é? Os indicadores da tragédia que aconteceu. De modo que a resposta à questão 4, só o item identidade mesmo, tá bom? Se você acertou, meus parabéns, você foi muito bem.
Na questão 5, nós temos uma questão de vocabulário. Se substituíssemos a palavra destacada, ahora me encuentra bien, e foi expulsado a la cama. Está aí uma palavra nova para você, muito interessante essa história da palavra expulsado. A palavra expulsado, na realidade, trata-se de um falso cognato. A palavra expulsa, em espanhol, é mulher casada. Expulsa é o homem casado. Mas essa palavra expulsa, quando ela é utilizada no plural, expulsas, las expulsas, ela passa a ter um sentido diferente. Ela passa a ter um sentido de algemado. Então, olha só, uma pessoa que está expulsada à cama é uma pessoa que está totalmente algemada, ou seja, está encadenado à cama, tá certo? De modo que o item certo da quinta questão, só o item dedicado, tá certo? Espero que você tenha gostado. Uma situação muito interessante que eu recomendo ao nosso aluno é que procure aprender mais sobre os falsos cognatos. É muito importante que você saiba sobre os falsos cognatos. Quanto mais você aprender sobre essas palavras, melhor. São muitas palavras que existem em espanhol, que nós escrevemos de forma igual, parecida ao português, mas tem um significado totalmente diferente. Essa questão, não é, abordou esse assunto. É uma questão relativamente difícil, porque é uma questão de vocabulário. Na realidade, assim, ou você tem um vocabulário ou você não tem um vocabulário. Não é? Dá muitas vezes para a gente entender dentro de um texto, mas outras vezes não. Então, nesse caso aí, eu queria que você realmente aprendesse, não é, sobre os falsos cognatos. Nosso material, você vai encontrar uma lista fantástica sobre os falsos cognatos. Vamos agora à questão de número 6. Na sexta questão, nós temos assim: la palabra destacada en Spor fue arrestada el lunes en Cruz Alta, aonde, olha só que palavra interessante, né? Aonde, segundo seu abogado, havia viajado para ser atendido em um hospital. Também poderia ser utilizada em... Interessante você saber que em espanhol existe a palavra donde, existe a palavra donde. Donde é o lugar. Tá certo? Um lugar exato, um lugar determinado. Aonde dá uma ideia de movimento, é um percurso, tá certo? Então, olha só, vamos voltar para a questão número 6. Completando. No sé donde ou aonde puse mis maletas. É um local exato? No sé donde puse mis maletas. La casa nací ahora está en ruínas. La casa donde nasci ou aonde nasci? A casa está lá, no mesmo lugar ainda? Então é donde, não dá ideia de movimento. O item C, el lugar voy, solo lo conozco mis amigos. Lugar donde voy, o verbo, a palavra voy é voz do verbo ir, que é um verbo que dá ideia de movimento, é um verbo de movimento. Então, el lugar aonde voy, tá certo? Ideia de movimento. El pueblo Chuy vive a fronteira do Uruguai com o Brasil. Exatamente no local onde há a fronteira, então é donde, de modo que o único item certo é o item C de casa. Sobre a questão dos pronomes interrogativos e relativos, não é? Esses advérbios de lugar, nós vamos ter uma aula especial sobre esse assunto no nosso material. Fique atento, tá certo? Nós precisamos que você ganhe isso aí também. Vamos à questão de número 7 agora. Questão 7. La relación que se establece entre las oraciones separadas por coma, anote aí, por favor, no seu material que a palavra coma significa vírgula. La policía pidió el arresto de los 4 para garantizar la investigación y ante el temor de que algunas pruebas fueran destruídas. Então, aqui você tem a vírgula. Coma é vírgula. Tá joia? Pero el juez responsable solo aceptó la detención temporal por 5 dias. Então, a relação que estabelece entre as orações. Nós temos aqui duas orações, uma antes da vírgula e outra depois da vírgula, tá certo? Essas duas orações, elas estão separadas, existe uma relação entre elas. Qual a relação? Olha só, uma das maneiras interessantes de você descobrir esse tipo de relação é você entender o conector que vem entre elas. Depois da vírgula, nós temos a palavra pero. Que tipo de conector é a palavra pero? A palavra pero, eu quero que você anote aí no seu material, é uma conjunção adversativa, tá certo? Que você deve traduzi-la sempre por mas, não traduza por porém. Em pero é que é porém, pero é mas, tá certo? Então traduza a palavra pero por mas. Então, nesse caso, a palavra pero, ela vai unir, não é? Ela é uma conjunção, ela faz a junção
de orações que são opostas entre si. Há uma oposição entre elas. Elas são contrárias entre si. A palavra pero faz essa junção. Você conhece uma pessoa que ama, mas sofre. Conhece uma pessoa que ama, mas sofre. A palavra pero une aí elementos que são negativos, que são opostos entre si, não é verdade? Então a resposta certa aí da questão número 7, só o item C de casa. É uma relação de oposição. Tá bom, muchacho? 7ª questão, C de casa. Agora vamos à nossa 8ª questão. A 8ª questão é uma questão muito interessante, queria que você me acompanhasse aí na leitura dela. Vamos ver? 8ª questão. A palavra destacada em El incendio começou quando um dos integrantes da banda que se apresentava, olha só, de novo a história do que, né? Que se apresentava, essa palavra que, pronome relativo, que se apresentava na discoteca, não é? Que se apresentava na discoteca, incendiou um artefato pirotécnico. Essa palavra que, ela retoma o que? Ela faz referência a quê? Não é? O incêndio começou quando um dos integrantes da banda que se apresentava, a banda a qual se apresentava. Então a resposta certa é a palavra do item A, a palavra banda, tá certo? Que se apresentava. É isso aí, muchachos. Gostei. Que coisa boa estar trabalhando com você nesse momento. Espero que você tenha gostado do nosso material, espero que você tenha entendido, não é? Nós somos esse projeto Estude para o Enem, agora eu passo, um projeto desenvolvido em parceria com o Colégio Farias Brito, e aqui no Colégio Farias Brito nós entendemos que é muito interessante você saber um pouco de tudo, né? Você tem um conhecimento geral do assunto, por isso que a gente tem algumas questões de vocabulário, a gente tem também algumas questões aí, né, onde você tem a palavra que, tá certo? Mas tudo é uma questão de exercitar você e preparar você para algo mais pesado, para algo mais forte que nós vamos fazer daqui a alguns dias, tá bom? Nós vamos agora vamos trabalhar as questões referentes ao nosso último texto, tá certo? Texto 3 aí do nosso material. Vamos ver? Me acompanhe aí, tá certo? Pela nossa tela. Texto 3. Nós temos uma charge da Mafalda, uma tirinha da Mafalda, tá certo? E aí a Mafalda, ela está olhando para o globo, e ela diz, que habrán hecho alguns pobres sures para merecer certos nortes? Tá certo? Nessa questão da UERN, a estadual do Rio Grande do Norte, não é? A Mafalda, ela foi tema, então, de uma questão, e ela pergunta, o que terão feito alguns pobres, vamos lá, como é que é o plural de sul, né? Alguns sules, para merecer certos nortes, tá bom? Olha só, na questão de número 9, então, diz assim, sabemos que os pontos cardinais são norte, sul, este e oeste em espanhol, norte, sur, este e oeste. Mafalda, el personaje de Quino, menciona en la viñeta las palavras sures e nortes. Podemos inferir que sures se refere às pessoas que nasceram no sul, mas que ideia pode inferir de nortes, não é? Vamos voltar para cá só para a gente ver mais uma vez, que terão feito alguns pobres, não é? Do sul, sulistas, não é? Lá do sul, para merecer certos nortes. Certos nortes aí não dá a ideia, na sua opinião, de direcionamentos, não é? Não é exatamente a questão como no sul. Sures aqui realmente são as regiões do sul, mas nortes aqui não. Nortes aqui dá a ideia de direcionamento, certos nortes, tipos, certos direcionamentos, estratégias, ocorrências, tá certo? Rumos na vida. Então a palavra norte se refere à região norte do planeta? Não. A palavra norte se refere às pessoas que nasceram no norte? Muito mesmo, também não. A palavra nortes foi empregada incorretamente, o personagem quis dizer norte? Não, senão não teria colocado. A palavra norte se refere aos rumos que seguem as vidas das pessoas do sul? Aí está perfeito, era isso que a Mafalda queria dizer, não é? Nortes aí se refere a rumbos, ou seja, note para a minha tradução, rumos, os rumos que seguem as vidas das pessoas. E a questão 10, última questão, na vinheta a pergunta, que habrán hecho alguns pobres sures para merecer certos nortes? O futuro perfeito destacado aí dá uma ideia de quê? Tá certo? Olha só, nós não temos uma questão de verbos na prova de espanhol do Enem.
Mas é interessante a gente comentar até para você entender os textos que virão, tá certo? O que poderão acontecer. Você vai ter 5 questões, vai ser um texto para cada questão, então você vai ter 5 textos no dia da sua prova. Quanto mais a gente trabalhar essa diversidade de assunto, mais você vai ganhar com isso, tá bom? Então olha só, o que é o futuro perfeito? O futuro perfeito é uma ação que trata de um futuro concluído, tá certo? Uma ação real, uma ação que não é subjetiva, é uma ação real, objetiva, no futuro, uma ação acabada, uma ação concluída no futuro, tá certo? Na 10ª questão, nós temos aqui, o uso do futuro perfeito, está cada uma ideia de quê? Uma probabilidade ou dúvida, uma pergunta retórica do passado, uma ação futura finalizada, uma ação futura anterior a outra ação também futura. Vamos voltar lá para a tirinha da Mafalda, vamos voltar lá para a vinheta, que é a Branete. O que terão feito? Olha só que legal. O que terão feito alguns pobres do Sul para merecer certos rumbos, não é? O que terão feito? A ideia que daqui, apesar de ele estar usando um tempo, né, um tempo composto, chamado de futuro perfeito, ele se refere a um fato passado. Tá certo? Essa é uma pergunta retórica. O que terá feito o menino para não ter passado no vestibular? O que terá feito ele para merecer isso hoje? O que terá feito aquela garota para estar doente hoje? Então, olha só, quando nós observamos dessa maneira, nós só podemos observar que, na questão número 10, nós temos uma pergunta retórica no passado, usando um tempo do futuro. Tá joia? Resposta B de bola. Bom, chegamos ao final da nossa primeira aula, foi só a primeira, a gente está só aquecendo. Na próxima vez nós temos uma aula maravilhosa, já entrando um pouquinho mais sobre gramática e também trabalhando texto, tá certo? Grande abraço, até lá!